Olá, sou o pastor Carlos Macord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Espero que você esteja bem e já focado em Cristo Jesus para viver bem este dia. Estamos tendo nosso tempo devocional com o autor Oswald Chambers, que faleceu. Esse autor faleceu no início do século XX. Foi um homem que Deus escolheu para comunicar coisas lindas, coisas poderosas. E a esposa desse homem, que faleceu quando ele tinha 43 anos, preservou para nós devocionais diários que esse homem fez, e agora está num livro chamado Tudo para Ele. Tudo para Ele. E eu espero que você esteja aproveitando a sabedoria desse homem, e que você está crescendo como eu tenho crescido. Estou lendo essa devocional desde 1974. Eu nunca canso da maneira que essa pessoa coloca para mim esse desafio de viver Cristo cada dia. O título da devocional de hoje é uma pergunta, sou um sacrifício vivo? Aí ele cita o versículo em Gênesis 22:9, ali edificou Abraão um altar, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar. Aí uma ilustração de sacrifício vivo, um sacrifício a que Deus pediu de Abraão, mas ele não matou Isaque. É muito interessante. Ele também cita um versículo em Romanos 12, que diz assim, capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. A pergunta, sou um sacrifício vivo? Então vamos deixar Oswald Chambers falar com a gente nessa devocional. Esse acontecimento é uma ilustração do erro que cometemos em pensar que a extrema entrega de Deus deseja de nós um sacrifício da morte. O que Deus quer de cada um de nós é o sacrifício por meio da morte, que nos capacita a fazer o que Jesus fez. Isso é sacrificar nossa vida. Não é, Senhor, estou pronto a ir contigo para a morte. Mas sim, estou disposto a identificar-me com sua morte para que eu possa sacrificar a minha vida para Deus. Parece que cremos que o Senhor requer que desistamos dos nossos desejos. Entretanto, Deus purificou Abraão desse equívoco e prossegue corrigindo esse engano em cada um de nós ainda hoje. Deus nunca nos diz para abandonarmos as coisas apenas pelo prazer da renúncia, mas Ele nos pede para desistir de tudo pela única razão que vale a pena, viver com Ele. Isso significa soltar as amarras que temem em imobilizar nossa vida. Tais amarras se afrouxam imediatamente pela identificação com a morte de Jesus. Assim, entramos no relacionamento com Deus, mediante a qual podemos sacrificar nossa vida para Ele. Não tem o menor valor para Deus você entregar a sua vida para morrer. Deixa eu ler isso de novo. Não tem o menor valor para Deus você lhe entregar a sua vida para morrer. Ele deseja que você seja um sacrifício vivo, permitindo que Ele tenha acesso a todas as suas forças e capacidades que foram salvas e santificadas por intermédio de Jesus. Romanos 12:1. Para Deus, este é o sacrifício aceitável.
Eu já li isso talvez centenas de vezes. E cada vez que eu leio, ele me alerta, como mentor deveria alertar, tome cuidado com isso. Tome cuidado com esse desejo de ser herói. De ser quem fez a coisa dar certo. Que salvou todo mundo. Tome cuidado com esse desejo de ser herói da história. Herói da sua própria história. Recentemente, nos Estados Unidos, um homem que estava, uma pessoa que praticava a religião de budismo, ele estava tão preocupado com a questão de aquecimento global que ele foi até o Corte Supremo dos Estados Unidos, na escadaria que entra nesse prédio enorme, onde os juízes trabalham para garantir que as leis são justas naquele país, nos Estados Unidos. E ele subiu lá, pegou gasolina e ele praticou aquilo que é chamado autoimolação, se matando através de fogo, para ele alertar o mundo que esse aquecimento global é um perigo tão grande que merece herói como ele para manifestar como é uma coisa séria. Agora, no cristianismo, a gente oferece nossa vida, não a nossa morte. Se lembra que Pedro disse, eu vou com o Senhor, eu nunca vou negar ao Senhor. Ele estava oferecendo a sua morte. Mas o que Deus queria do Pedro era a sua vida. Sua vida. Você oferece sua vida. Porque Ele já colocou você no reino da luz. Ele já perdoou você dos seus pecados. Agora Ele quer que você seja a justiça de Deus. E se você vai chamar a atenção, você não vai chamar a atenção se queimando e destruindo o seu corpo em autoimolação. Ele quer que você viva um dia de cada vez. E pessoas vão ver a glória de Deus revelada na sua vida, que é um sacrifício vivo. Quer dizer, você abre mão de preservar sua vida, mas você entrega a sua vida para ser útil nas mãos de Deus, como um ramo que dá fruto, ou uma ovelha do rebanho que é bênção na vida de outras pessoas. Nós temos que evitar esse querer ser herói da história. Conheço pastores, sou pastor há tanto tempo que eu conheço tantos pastores, que eles querem ser líderes da igreja que muda tudo. Ou eles querem ser o teólogo que mudou o pensamento de um país inteiro. Esse desejo de ser herói, você vai no cinema, em qualquer lugar hoje, no mundo inteiro, e o tema é herói, e mais herói, e heroínas, e eles resolvem tudo pela violência, pelo poder, é uma após a outra. Na igreja, nós temos uma tendência de desvalorizar o fato de viver bem um dia de cada vez, é o que Deus quer da gente. Alguém falou para mim muitos anos atrás, o problema com a vida é que é tão diária. É um dia de cada vez. E o sacrifício vivo é um sacrifício, você entrega tudo que você é, tudo que você tem nas mãos de Deus para que Ele possa ser glorificado. E se Ele for glorificado, você está contente, porque você não quer ser a
a solução. Ele já é a solução. Você quer que o mundo veja a solução em Cristo Jesus. Pensa nessas coisas. Viver um dia de cada vez, momento a momento, permanecendo em Cristo, recebendo, se alegrando e repartindo. Você diz, mas isso não parece grande coisa. Um sacrifício vivo é a maneira que Deus escolheu para cada discípulo glorificar o nome do Pai, o nome do Filho e do Espírito Santo. Você é um sacrifício vivo? Um dia de cada vez. E um dia de cada vez não é fácil, mas é necessário. Essa é a velocidade da espiritualidade. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia. Amanhã a gente conversa um pouco mais sobre um outro assunto. E é uma alegria poder falar com você cedinho de manhã ou no horário que você está vendo essa gravação mais tarde. Deus te abençoe.